Nós estamos falando do discipulado. E hoje eu quero falar de uma coisa muito simples, mas muito relevante na vida do discípulo, né? Nós hoje carregamos ela no nosso smartphone, mas já teve época, né, da gente carregá-la em um livro, né, de papel. E hoje ela está prática aí no seu aplicativo, no aplicativo da nossa igreja, nos aplicativos que nós temos. Eu quero falar um pouquinho sobre a Bíblia, o manual do discípulo, aquilo que o discípulo precisa consultar todos os dias. E no Salmo 119, versículo 18, diz assim, em uma das versões que eu achei: abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas que eu encontro na sua palavra. E ao findar tudo isso que a gente vai falar aqui, eu quero lembrar a você que quando você e eu estudamos a Bíblia, a gente está adquirindo os conhecimentos do Pai para a nossa vida. Às vezes a gente fica querendo saber o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. E olha, o melhor lugar para você fazer uma consulta prévia de tudo que diz respeito a você como filho amado de Deus é você estar buscando na palavra do Senhor aquilo que você precisa para a sua vida. E isso você consegue fazendo um estudo diário, que não precisa de muito tempo, mas é importante você preparar a sua primícia do tempo. O escritor de Eclesiastes, né, ele diz que há tempo para tudo. E a gente, como discípulo amado de Jesus, a gente que tem amor pelo reino de Deus, pelo Rei, a gente precisa agendar na nossa vida diária um tempo de qualidade para o Senhor. De repente você é aquela pessoa que de manhã você está muito bem, então esse deve ser o seu tempo de qualidade para o Senhor. Eu já sou a pessoa da madrugada, eu gosto de fazer as coisas depois de 1 da manhã, então é esse horário que eu vou para o meu sofá, fico lá, vou ler, vou orar, né? Vou estudar, é o momento que eu estou mais aceso, né? Então esse é um momento que eu preparo com qualidade para me ouvir o que meu Pai tem para me ensinar. Uma outra coisa muito importante é que fazendo isso, né, no tempo de qualidade você vai conseguir interpretar e receber a palavra de Deus e aplicar os princípios que tem nessa palavra para a sua vida diária, para tudo que diz respeito a você. E por último, você vai identificar a mensagem de Deus para todos os momentos que você está vivendo. Sejam momentos de alegria, sejam momentos que você precisa de ajuda, seja o que for, momentos que você tem uma forte expectativa, você vai encontrar essas promessas na palavra de Deus. Ela é uma verdadeira biblioteca, 66 livros no seu aplicativo, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por 40 homens, dirigidos pelo Espírito Santo. Porque veja bem, esses homens escreveram a Bíblia Sagrada em aproximadamente, segundo os estudiosos, em 1600 anos. Não se conectaram em momento algum. E você vê na Bíblia uma sintonia. Você, quando ler desde Gênesis até o Apocalipse, e eu quero motivar você a fazer essa leitura anual. Pô, Marcos, são 66 livros. Como eu faço isso? Claro, sistematicamente. Se você quiser fazer isso como meta, né, é só você ler 4 capítulos por dia. Lendo 4 capítulos por dia, no 365 dias do ano, você vai ler a Bíblia toda em um ano. É simples assim. Então, por 1600 anos. É o maior livro do mundo e é o livro mais lido no mundo.
ela foi escrita até hoje, quando eu fiz essa pesquisa, em 160 idiomas, mas a gente crê que em muitos mais idiomas a Bíblia há de chegar, porque ela é a revelação do Pai para os seus filhos. Você pode dizer, graças a Deus por isso. Então, queridos, às vezes a gente fica pensando, poxa vida, Deus não fala comigo. Olha, Deus fala com você todos os dias através da sua palavra. Antigamente ele falava pelos profetas, antigamente ele falava pelos pais, pelos sacerdotes, porque não havia de forma simples e objetiva, né, um manual de consulta para Deus falar com você, mas hoje ele fala diariamente com você, através da sua palavra. Para o discípulo de Jesus Cristo, a palavra, ela deve ser algo de um forte interesse, amor, paixão, porque ela vai determinar o teu sucesso. Na medida que você busca na palavra de Deus as verdades do Pai, você vai vendo o sucesso de Deus acontecendo na sua vida. Agora veja bem, não é nada instantâneo, é um processo. Você pode dizer isso comigo, é um processo. É uma jornada, diga, é uma jornada. E as pessoas às vezes aceitam o Evangelho e pensam que as coisas vão acontecer instantaneamente. Eu sinto te informar, não vai. É uma caminhada que você tem com Deus. E na medida que você vai se aproximando de Deus com a sua palavra, através da oração, aquilo que nós fizemos aqui, atraindo o ambiente espiritual para a nossa igreja, para a nossa vida, para que Deus cure, para que Deus manifeste a sua glória. Isso deve fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. E na medida que a gente busca essa revelação em Cristo, o discípulo do Senhor que tem esse amor, esse interesse, não tem como a vida desse discípulo não ser abençoada, não tem como esse discípulo não prosperar, não tem como. Na Bíblia o discípulo vai ser confrontado, sim, com a vontade do Pai. A Bíblia não vai se moldar, porque se ela é a revelação do Pai, o Pai não vai se moldar à tua vontade. Mas você e eu, quando aceitamos Jesus, nós somos convidados a sermos transformados pela renovação da nossa mente, e fazendo assim, através da palavra, através da comunhão, através da unção do Espírito Santo e da presença dele na sua vida, você vai sendo transformado de glória em glória, de fé em fé. Sua vida vai mudando, seu pensamento vai mudando, tudo em você vai mudando para melhor. E na medida que a gente faz isso, querido, a gente vai entendendo, porque a Bíblia, ela é inspiração para você. Ela é como o GPS hoje, que a gente não sai sem antes colocar o nosso destino, porque ali a gente vai ter toda a otimização do tempo. Ela é a revelação escrita do Senhor. E na medida que você e eu ouvimos a palavra de Deus, e isso está muito fácil hoje nesses aplicativos, lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus e meditamos nela, nós vamos ver essa palavra agindo na nossa própria vida. Com certeza, se eu desse um tempo para você falar alguma coisa do que o Evangelho, do que a palavra de Deus tem feito na sua vida, você diria, com certeza: olha, em tal dia eu vi uma palavra e eu estava com uma enfermidade, e aquela palavra era uma palavra de cura, eu tomei posse da palavra de Deus e no final do encontro eu saí daqui curado. Teve gente que aconteceu isso aí na sua vida? Você pode levantar a sua mão, olha quantas mãos erguidas. Você veio ao encontro deprimido, angustiado, com uma crise, vivendo de repente um momento muito difícil, e aí você ouviu uma palavra de esperança, uma promessa do Senhor, e você, ao sair desse lugar, você saiu avivado,
Tem gente aqui que pode levantar a mão e dar graças a Deus que isso aconteceu na sua vida. Então, minha gente, essa palavra, ela é o próprio Deus falando comigo, com você. É Deus se relacionando com seus filhos. Deus sabia que você e eu, vivendo nesse mundo tão agitado, a gente precisaria de uma mentoria. E isso hoje está em moda, né? Mentor para cá, mentor para lá, alguém que me orienta, alguém que me ensina, alguém que... E isso é muito bom. E justamente o próprio Deus, Ele através da sua palavra, Ele vai falar diariamente com você. Vai agir no seu interior, na sua vida. E a gente hoje quer falar um pouquinho sobre alguns métodos eficientes que foram ao longo da história acontecendo, e esses métodos abençoam a nossa vida, e eu quero compartilhar isso com você para que você otimize o seu tempo, ganhe o seu tempo quando você estiver fazendo o seu devocional. E algumas coisas são importantes. Quando você estiver lendo a Bíblia, se você quiser anotar, né, ou depois ouvir esse sermão, quais são os personagens que você está lendo ali, aquela narrativa? Quando você estiver lendo um texto ou uma história, o que aconteceu? Onde ocorreu esse fato? Nem sempre o fato aconteceu em Israel, pode ter acontecido no Egito, pode ter acontecido na Jordânia, pode ter acontecido na Turquia. Todos esses países estão atrelados à geografia bíblica. Quando ocorreu isso? Bom, Marcos, será que aquelas datas são corretas? Nem sempre, né? A arqueologia, né? E a gente tem muitas pessoas aí que trabalham com isso, as pesquisas científicas também, buscando cientificamente resposta para várias coisas que estão sendo descobertas nesses lugares, nessas terras. E a gente vai vendo que vão aproximando, os estudos vão aproximando o tempo que aquilo aconteceu, o ano que aquilo aconteceu. É importante que o discípulo tenha em mãos, então, né, os seus apontamentos. Hoje você tem um note no seu smartphone, mas de repente você ainda é aquela pessoa que gosta do caderno, né, que gosta de fazer o seu apontamento com a caneta, de sublinhar lá o texto na Bíblia de papel. Isso é muito legal, para você fazer as suas anotações, os seus apontamentos, e isso vai ser fundamental para você interpretar corretamente os acontecimentos que estão sendo narrados na Bíblia Sagrada, compreendendo o que Deus estava falando naquele tempo e trazendo a realidade para o seu tempo. A Bíblia é extraordinária, você pode dizer amém por isso, porque a mensagem dela é relevante para todos os tempos. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Quem escreveu esse texto foi o salmista Davi, antes do nascimento de Jesus. Então já tem mais de 2000 anos que o salmista Davi escreveu isso aí. Então, minha gente, ela é contemporânea, ela é atemporal. A Bíblia, ela se revela para a gente de uma forma extraordinária. E na compreensão da mensagem, o que nós precisamos trazer para o nosso pensamento? Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, em que circunstâncias escreveu, de onde escreveu, quais eram os costumes da época. E às vezes a gente se depara, né? Nós estamos no século 21, com alguma rotina, com alguma coisa que o texto está dizendo para a gente, que a gente fica assim, pô, o que isso quer dizer? Por que o casamento era assim naquela época? Então é importante você fazer essa consulta. Pô, Marcos, eu não tenho ainda um comentário bíblico. Eu vou te dar uma boa notícia. Hoje tem comentário bíblico online, de graça.
né? Se você for no meu gabinete, tem lá vários livros que são os comentários que eu compartilho com os pastores aqui, para a gente às vezes ler. Mas hoje você não precisa mais ter um espaço para guardar essa coletânea de comentários bíblicos. Hoje você tem isso nas suas mãos, através de uma consulta, né? Agora é importante você sempre analisar da onde está vindo a fonte da minha consulta, ok? Isso é muito importante. Por que, Marcos? Simples, porque às vezes você vai estar lendo um comentário de uma pessoa que não tem a mesma fé que você, não tem os mesmos princípios que você, e às vezes ele vai estar fazendo um comentário que pode ser até pejorativo ao texto que você está lendo. Então é importante você, quando estiver lendo comentário na Bíblia, na sua Bíblia, no seu smart, você fazer essa leitura, essa interpretação daquilo que você está lendo. A Bíblia em português, por exemplo, ela foi traduzida de 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Então, você sabe muito bem, quando você faz uma tradução de um outro idioma para o seu idioma, você perde muito da originalidade do texto. Então, se você quiser ter uma originalidade daquilo que está, por exemplo, no Novo Testamento, você tem que ter um comentário bíblico em grego, né? Você tem que ter um material em grego para você ter a originalidade daquilo que está sendo escrito. Mas graças a Deus, né, os nossos intérpretes, eles têm uma excelência na qualidade de interpretação hoje, que é muito próximo do original. Então você não perde nada. Mas é importante você saber disso, né? E é importante a gente ter esse conhecimento. E ao buscarmos significados bíblicos nos textos bíblicos, nós devemos sempre ter em mente o fato de que a Bíblia não é um livro qualquer. Você pode repetir isso comigo? A Bíblia não é uma coleção de livros qualquer. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Eu quero, por favor, pedir a alguém que está aí na projeção para colocar esse texto. Por quê, gente? Porque tem gente que diz assim: a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é 100% as verdades daquilo que Deus tem para nós. Mas olha o que diz o apóstolo Pedro: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Marcos, por que está ali profecia? Você já reparou que a Bíblia, ela é profética? Ela tem verdades que ainda não aconteceram, mas estamos vivendo momentos que estão ali dentro do contexto de vários textos bíblicos, como por exemplo as profecias dos tempos do fim, o princípio de dores, as coisas que estão acontecendo no mundo globalizado que a gente vive, e tudo isso está inserido na Bíblia Sagrada. E a gente precisa entender, caramba, como é que Daniel escreveu coisas que estão acontecendo ou irão acontecer num futuro não tão distante. Uau, pois é, está lá. Como é que Ezequiel escreveu isso? Somente pela revelação do Espírito Santo. E o mesmo Espírito que estava dando direção a esses homens, hoje habita dentro de você.
para te dar sabedoria, para te dar interpretação. Por isso, quando você for ler a Bíblia, não esqueça, você não está lendo o livro apenas de um bom autor, você está ouvindo o que Deus quer falar ao teu espírito. Então se conecte com Ele. Eu, antes de ler fazer o meu devocional, falo com o Pai: Pai, o Senhor sabe do meu presente, do meu futuro. O Senhor sabe o que eu preciso ouvir de Ti. O Senhor sabe como está o meu coração. O Senhor sabe como eu estou. Que esse devocional possa falar ao meu espírito, ele possa agir na minha alma, e ele possa transformar toda a minha vida nesse dia. Que tudo que eu fizer, o Teu nome seja glorificado, e essa palavra possa ser alimento, força, para eu enfrentar os embates que eu vou passar nesse dia. E aí você começa a ler a Bíblia, e de repente no seu devocional você depara com um versículo falando assim: caramba, como é que Deus falou tão forte assim comigo, me disse isso aqui tão claro. É porque Deus sabe como você está, é porque Deus sabe como eu estou, e Ele quer te dar agora a força necessária para você enfrentar. É Ele mesmo quem nos capacita a entender a palavra de Deus. João 16:13, por favor, projeta aí para a gente. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, e Ele já veio, diga graças a Deus. Interpretação de texto: o Espírito da verdade é um dos nomes de Jesus, tá? Ele vos guiará em toda a verdade, é o Espírito Santo, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito de Jesus estaria agora em nós, nos revelando, nos ensinando todas as coisas. O nome dele é Espírito Santo, é Consolador, é Espírito da verdade. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos como discípulo, existe uma matéria chamada Teologia Sistemática, e nela você recebe todas as doutrinas relevantes para a edificação da sua vida. Também tem esses livros hoje em PDF no seu smartphone. E na medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai vendo a importância do que temos nas mãos. E isso é muito importante. Você tem um psicólogo nas mãos, você pode dizer amém? Você tem a cura nas suas mãos, você pode dizer aleluia? Você tem em suas mãos as respostas que você precisa para a sua vida, você pode dizer graças a Deus. Então o que você precisa fazer? Examinai as Escrituras, porque nela vocês receberão a vida abundante de Deus. Está aí, 0800, sem custos, sem ônus. Que os psicólogos não fiquem aborrecidos comigo, nem os terapeutas. E aí a gente vai aplicar tudo que Jesus está falando na nossa vida, porque se ela é para falar comigo, eu preciso agora pegar todos esses textos, tudo que eu li, e aplicar na minha vida. E aí você precisa se perguntar: qual é a mensagem que Deus quer me informar hoje? O que Ele quer falar comigo? Se Deus é proativo, Ele fala com você todos os dias. E o que Ele quer falar com você? Ah, Marcos, Ele fala comigo através da oração, então eu só orei e está resolvido. Tranquilo. Mas a palavra de Deus é a melhor receita, é o melhor remédio para aquilo que Deus quer falar com você. E aí você precisa saber o que Deus quer falar hoje para você, nessa situação que você está vivendo. Deus tem uma mensagem específica para você, você sabia disso?
Marcos, eu estou passando um momento de necessidades financeiras. Se você jogar hoje no seu smartphone textos bíblicos que são promessas para a minha vida se ajustar financeiramente, vai aparecer lá, ó. E aí quem vai estar falando com você? Deus. Deus vai estar orientando você a como organizar as suas finanças. Marcos, estou com problema no meu casamento. Aí você vai jogar hoje lá. Estou te falando isso porque eu já fiz esses testes. Você joga lá no Google, está lá, textos para ajudar o meu relacionamento conjugal, minha vida. Vai estar lá. Antigamente você tinha uma chave bíblica para te dar essas informações. Lembram, pastores? Era um livro também, onde se chamava chave bíblica. Hoje você tem a chave bíblica no seu aparelho. Tudo. Eu estou passando um problema de enfermidade. Você vai jogar lá versículos que falam sobre cura. E aí você vai começar a ler. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu já estou sarado. E aí você vai trazer à existência. A boca fala do que o coração está cheio. O coração aí é o seu espírito, e você vai começar a verbalizar. Eu creio que tudo é possível. Eu creio que o Deus que lançou essa promessa, Ele também pode realizar a mesma na minha vida. Ele é aquele que faz o impossível. Ele é aquele que faz o extraordinário. Milagres está na mão dele. E aí você vai no seu devocional verbalizar isso. Está com problema com os filhos? Como resolver as relações pai e filhos? Está lá na Bíblia. Marcos, todas as respostas estão lá? Estão todas ali. É só você examinar. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque nela vocês encontrarão a vida. É simples, gente. Por isso que nós, como discípulos, a gente precisa saber isso. E aí, quando a gente encontra na Bíblia uma porção, um versículo, o que a gente precisa fazer? Responder ao Senhor. Esse é o problema do discípulo, porque o Senhor não vai entrar na sua forma, você tem que entrar na forma que o Senhor estabeleceu. E aí você precisa responder aos princípios, responder aquilo que Ele está te ensinando. Responder. Renunciar. Marcos, ter as marcas de Cristo. Realizar aquilo que está no coração dele. Eu quero uma promessa. Está lá na Bíblia, as promessas do Senhor para os seus filhos. Tem promessas universais, tem promessas. Ivone falou aqui, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Isso é uma promessa. Então Deus deseja que você seja um homem, uma mulher envolvido nas coisas do reino. Agora há promessas também na Bíblia, principalmente as que estão no Antigo Testamento, que são para uma nação, Israel. E a gente precisa entender isso. Existem promessas que estão atreladas a esse povo. E a gente precisa, na interpretação do texto, tendo a revelação do Espírito Santo, tendo também uma transpiração no meu devocional, entender o que Deus está falando para o povo judeu. As promessas, então, elas estão ali, e eu preciso, então, entender isso. As orientações, o que Deus quer que você faça. Deus quer estabelecer relacionamento.
Então você precisa ler o texto. Tem, né, essa dica do Senhor para você. Você precisa agora se relacionar mais com o seu pai. Gálatas 6:7 diz o quê? Por favor, Gálatas 6:7. Olha o que diz a palavra do Senhor para você e para mim. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Tem o próximo. Passa o próximo. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá. Uau! Então, ó, se você está semeando na carne, já está a resposta. O que você vai ganhar? Ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Tem mais um, por favor. E não vos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, então o que você tem que fazer? Não olhar para trás e parar e desistir. Mas se você olhar para frente, na mesma visão, no mesmo alinhamento com o Pai, o que você vai colher? No tempo certo. Marcos, que tempo é esse? Aí eu quero lembrar você, na Bíblia existe o Cronos, seu tempo. Mas Deus não trabalha com o Cronos. Deus trabalha com o Kairos, que é o tempo de Deus, que é bom, perfeito e agradável. E aí você precisa submeter o seu tempo ao tempo de Deus. E a minha ansiedade, Marcos? Aí você vai fazer com ela o quê? Filipenses capítulo 4. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Que ele vai cuidar de você. Estou aflito. Por que estás aflito, a minha alma? Porque te perturbas dentro de você. Confia no Senhor. Espera nele. E ele há de satisfazer o desejo do seu coração. É simples, gente. Além dessas questões, devemos estar alerta às revelações. Tudo nos mostra que o tempo está se aproximando. Tempo do quê? Da boda do Cordeiro, do casamento, daquilo que pregamos recentemente nas parábolas, que estamos fazendo uma série de as parábolas de Jesus à noite, as bodas das 5 virgens, das 5 prudentes e as 5 nécias. Está chegando o tempo, e aí as pessoas estão preocupadas com o quê? Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso casar, eu preciso isso, eu preciso resolver meus problemas, eu preciso. Isso é legal? Isso é prioridade? Como eu respondo isso? Você vai agora à lição de casa, Mateus capítulo 5, 6. Você vai encontrar a resposta dessa pergunta que você tanto se aflige. Está lá. E a resposta está em Mateus 6,33. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas te serão acrescentadas. Segundo a sua vontade? Não. Segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. E aí você precisa o quê? Se render e responder com gratidão o que ele está fazendo na sua vida. Mas muitos de nós às vezes ficamos como filhos mimados. Não gostei.
Não gostei, mas não está comendo carne? Ah, mas é carne de segunda. Mas está comendo carne, graças a Deus. Ah, não gostei, estou comendo ovo. Dá graças a Deus. Em tudo, dá graça. Porque essa é a vontade do Pai em Cristo Jesus. Em vezes de murmurar, canta. Porque a murmuração vai afastar as promessas do Pai para a sua vida. Na medida que você gera no teu interior incredulidade, rabugice, murmuração, reclamação, você está afastando da sua vida as promessas. E aí, como o povo de Israel, dando voltas. E as voltas demoraram quantos anos, gente? 40 anos. E aqui eu já preguei quantos anos a gente tem na história que o trajeto demoraria quantos anos? De 13 a 15 dias, né? Vamos botar todo mundo aí que falou 13, 12, né? Aí você fala assim, mas 40 anos? 40 anos? O que houve? O Cronos era 15 dias. O Kairos disse que tinha que passar 40. Pô, Deus é mau? Sim ou não? Não. Mas por quê? Demorou 40. Porque ninguém estava preparado para entrar em Canaã. Triste, né? Saiu uma multidão, saiu um país do Egito. Só que saiu mimado, reclamando. Ninguém viu o que aqueles caras viram, que aquele povo viu. Você já imaginou você beber água saindo de uma rocha? Aí você já imaginou você beber uma água e falar assim, saloba. Aí Moisés botar a mão assim, ó, pode beber. Potável, sem tratamento da SEDAI, água da melhor qualidade. Você já imaginou você passar no meio de um mar? Gente, eles viram tudo isso e resolveu? Não resolveu. Triste, né? A seguir, gente, a gente precisa entender. E eu quero dar aqui rapidamente uma dica para você, pegando o texto de Filipenses 2. De 1 a 11, anota aí, se você quiser, como você faria isso para que a sua vida frutificasse. O texto fala do que Jesus fez por você. Vou parafrasear o texto. Que Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, na terra, no céu. Está aí, é o texto aí, né? Tá aí, desde o capítulo 1 até o versículo 11. E aí a gente precisa ler esse texto. Primeira pergunta: qual é a mensagem de Deus para mim nesse texto? Vou te dar uma dica. No versículo 5, Jesus quer relacionamento seu com Ele e com o seu próximo. Do versículo 5 ao 8, o que Jesus quer que eu responda? E Ele quer que você tenha o mesmo sentimento que Ele teve. Que você considere os outros superiores a você. Tem promessa nesse texto? Não, não tem. Existe alguma condição para Deus cumprir a sua promessa? Uma advertência? Algum conselho do Senhor
sobre procedimentos que eu preciso abandonar, coisas que eu preciso mudar. Eu acho que no versículo 3 e 4 fala de uma coisa interessante. Bota ele 3 e 4 ali para mim, Fabinho. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Eu acho que aí tem um conselho, né? Muito forte para a gente não ser arrogante, altivo, mas a gente ser humilde, a gente não se achar superior aos outros. O que está no texto sendo revelado sobre Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo? E o texto responde que Jesus Cristo abriu mão da sua divindade, se tornou semelhante a você e a mim, para quê? Para morrer na cruz, isso está lá no versículo de 6 a 8, para que através desse ato salvífico desse a você a condição agora de filho amado, eleito, altamente favorecido e eterno, através desse ato de entrega de Jesus por você. Você pode dizer amém? No versículo 10 diz que todos os homens se prostrarão diante de Jesus e confessarão que Ele é o Senhor. Então não tem outro acesso. Você e eu vamos estar diante do Rei Jesus. Ali você vai aprender no versículo 9 que o nome dele está acima de todo nome. E aí tem crente orando, no final não fala na sua oração o nome de Jesus. Pô, mas eu fiz uma oração tão bonita. Abençoe essa água, abençoe essas coisas, abençoe esse ministério. Graças a Deus, amém. Vamos embora, gente. Deus ouviu essa oração? Segundo a Bíblia, não. Se fosse de um neófito, beleza. Mas você não é neófito, diga graças a Deus. Marcos, o que é neófito? Neófito é um recém-convertido. Você já sabe, porque em Filipenses diz que tudo que você fizer no reino de Deus, você vai verbalizar usando de uma autoridade. Para os alunos da Avance, a gente acabou de dar uma aula, autoridade delegada. Porque Deus deu a ele esse nome, e é o nome de Jesus. Marcos capítulo 16 diz: imporão as mãos sobre os enfermos, em meu nome. Então quem expulsa demônio? Não é o pastor no óleo. Nem existe pastor no óleo, né? Então quem expulsa é Jesus. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Quem é que cura as pessoas? Jesus. Em meu nome batizarão as pessoas. Quem é que batiza? Um homem, mas no nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você, quem colocou você no reino não fui eu só estou sendo um facilitador. Quem colocou você no reino de Deus foi o amor e a graça de Jesus. Aleluia por isso. Concluindo, gente, o estudo da palavra de Deus é algo indispensável para mim e para a sua vida, para a sua sobrevivência. Você quer sobreviver? Você quer passar pelas lutas? Você quer vencer? Você quer mudança? Você quer viver aquilo que diz Romanos capítulo 5, versículo 17, que diz que você vai reinar em vida? Marcos, estou reinando nada, nem lá em casa. Pois é, tem alguma coisa errada. Examine-se o homem a si mesmo. E aí tem que fazer o quê? Confrontei com Jesus. A palavra dele está me dizendo como eu tenho que ser como marido para a Ivone, como pai para o Marcos e para a Gabi. Estou fazendo do meu jeito. Estou fazendo como Manuel Alves e Iracema me ensinaram. Vai dar chabum, vai dar ruim. Porque eles me ensinaram algumas coisas certas. Deixa aí projetado. Outras também não. E aí, às vezes a gente quer fazer segundo a nossa escola. Olha o que diz:
Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou, por meio desse muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Então quem vai fazer você reinar em vida? Jesus. Então tudo que você tem é de quem? De Jesus. A tua saúde é para Jesus. O teu dinheiro é de Jesus. A tua família é de Jesus. O que você e eu somos? Jesus nos ensinou. Somos só mordomos. Nada é meu, tudo é dele. Glória a Deus. A minha esposa é dele. Os meus filhos são para ele. Eu ganhei um filho, agora ele é meu. Eu não vou mais à igreja, eu não vou mais isso, eu não vou... Está errado. Teu filho não é teu. Está só emprestado comigo. Meu filho não é meu. Filho, a Bíblia diz, filhos são herança do Senhor. São bens do Senhor. A gente precisa cuidar deles com qualidade para eles serem agora esse testemunho vivo de quem é o Senhor. O estudo, então, é fundamental, é algo indispensável para a sua sobrevivência. O estudo bíblico vai fazer muito por você. E aqui eu quero finalizar dizendo, ele vai tornar você um discípulo mais forte espiritualmente. Jesus venceu as tentações com a palavra. Satanás, está escrito. Satanás, está escrito. Quando a tempestade vier, você vai declarar, Satanás, está escrito. Ele está na proa do meu barco, deitado, dormindo e descansando. Então, vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Porque na minha vida está o Senhor. O controle está na mão dele. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo agora. Eu posso estar com a minha mente humana dizendo ou pensando, mas não importa. O que importa é o que ele faz. E o que ele faz é bom, perfeito e agradável. Então torne-se um discípulo mais forte. Porque ele venceu, você já é um vencedor. Você não vai vencer não. Você já é um vencedor. A Bíblia vai orientar você nas mais importantes decisões da sua vida. Salmo 119, versículo 105, se não me falha a memória. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina diante de qualquer circunstância. Está vivendo um momento crítico, caótico, foco da palavra, revelação da palavra. A sua fé vai ser dinamizada pela palavra. Tudo isso e mais fará a palavra de Deus em sua vida, se você estiver disposto a se debruçar, a manusear essa palavra. Então, se eu sei que caminhar todo dia faz bem, o que eu vou fazer? Caminhar. Se eu sei que pedalar todo dia faz bem, o que eu vou fazer? Pedalar. Se eu sei que todo dia malhar faz bem, o que eu vou fazer? Malhar. A mesma coisa, gente. Todo dia eu preciso da Bíblia. Todo dia, toda hora, em todo momento. Leia ela todos os dias. Não pare. Memorize, se você conseguir. Separe diariamente esse tempo. Utilize das ferramentas que estão aí disponíveis hoje para você. Nessa semana, cresça
Busque relacionamento, aponte coisas que Deus quer falar com você. E olha, eu posso te afirmar, Ele vai falar muita coisa. Porque na medida que você se aproxima dEle, Ele se aproximará de você. Ele renovará você. Ele vai dar aquilo que você precisa. Você pode ficar de pé. Quero lembrar a você até um mocotó. Aleluia! Já mandei reservar o meu ali, para alimentar a tua carne, você ficar bombado durante o dia, suado depois que come mocotó com pimenta. Ô glória, né? Gosto de substância, comida mesmo da boa. Mocotó vai ajudar você aí no seu dia, vai saciar a sua fome. Precinho bom, bonito e barato, comida maravilhosa. No reino de Deus o mocotó está aí para você. É a palavra. Todo dia se encha da palavra, se renove pela palavra, transborde na palavra, e ela vai ajudar você a ser a cada dia aquilo que Cristo sonhou. Coloque a mão no seu coração. A gente ainda vai cantar uma música final, mas eu não posso deixar de orar por você, porque eu sei que a nossa vida é muito corrida. Eu sei que a gente tem esses problemas todos no dia a dia para roubar o nosso tempo. Mas Pai, a minha oração é que o tempo que o meu irmão e a minha irmã a partir de hoje vai reservar para Ti, Pai, seja um tempo que nada ofusque a relação e o aprendizado dele nessa intimidade crescente como discípulos amados que eles são. Fortaleça-os, renove as forças, dê graça, que a cada desafio eles possam encontrar na Sua palavra as respostas que eles buscam para a sua vida, e que eles possam ter uma experiência diária contigo, intimidade, relacionamento, coisas boas o Senhor possa conceder aos teus filhos e filhas que estão, Senhor, nesse ambiente. Que a manifestação do fluir do Espírito Santo encha-nos a cada dia mais e mais, fortalecendo-nos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que nada, Senhor, afaste os nossos olhos da verdade, que nada distraia a nossa mente, mas que possamos estar como Josué no capítulo 1, meditando na Tua palavra, de dia e de noite, porque meditando nela, de dia e de noite, tudo o que precisamos será concedido por Ti. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nós afastamos todo espírito de distração, nós afastamos todo espírito que tente, Senhor, minar esses devocionais diários na vida do meu irmão, toda agenda que tem tentado atropelar o melhor tempo de qualidade dele com o relacionamento contigo, e que a partir de hoje ele possa colocar na sua agenda, no amanhecer ou no deitar, o tempo de qualidade não é mais para as coisas dessa vida. Meu tempo de qualidade é aos pés de Jesus, é ouvindo o que o Senhor quer, é ajustando o meu temperamento, é ajustando as minhas emoções, é ajustando todo o meu planejamento. Que essa seja a sua oração, e que isso possa
reger a sua vida a partir de hoje, e você possa ser um discípulo robusto na fé, discipulando outros, ajudando outros, sendo fortalecedor na vida de outros, porque foi para isso que te chamou o nosso Senhor Jesus. Amém?